Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para mais uma aula de ciências, a água no ambiente. E aí, você pesquisou sobre os fenômenos do El Niño ou da Laninha na sua região? A influência deles na chuva ou na seca por aí? Vamos então agora continuar na página 153 do nosso livro. Supondo que o Sol não existisse mais, qual das etapas do ciclo da água não aconteceria? Não teria se o Sol aquece e ele faz com que a água evapore. Se não tivesse o Sol, não teria o processo da evaporação. Então, vamos lá para o nosso livro digital. Vocês podem acompanhar a correção aí. Então, número 1. A etapa da evaporação não aconteceria mais. Número 2. Considerando uma região de terra firme e sem vegetação, como um deserto, o ar dessa região seria úmido ou seco. Não tem vegetação. Não vai ter o que? A transpiração. Então, vai ser um ambiente seco. Acompanha aí pelo livro, número 2. O ar seria seco. Porque com a ausência de vegetação e de corpos de água, né? Não haveria evaporação nem transpiração certo? Isso considerando um micro espaço isoladamente, tá, pessoal? Só um pedacinho isolado, um deserto onde não tenha nada de vegetação ou algum corpo que tenha água. Não vai ter a transpiração e com isso não vai ter a evaporação. Número 3. Vamos lá. Ciclo sem fim, vamos ler juntos. O Sol mostra o caminho para seguir. Pelos ares ele vai subir. E sabendo que vai evaporar para o céu, vai chover neste rio a fluir. É o ciclo sem fim. Conhecem essa música? De um desenho animado? Olha aqui a imagem, mais ou menos, tá? Lembrando que um desenho animado de um leão, né? Agora, responda as perguntas a seguir. Letra A. O que você entendeu pela frase? O Sol mostra um caminho para seguir. Mostra o quê? Que o caminho de quem começa no Sol? O início do ciclo da água. Perfeito. Começa com o Sol. Então, vamos lá. O Sol proporciona o início do ciclo da água. Ao evaporar a água do rio, por exemplo, que está ditando o caminho do ciclo da água. Ok? Letra B, vamos continuar aqui mesmo.
Por que o título da tirinha é Ciclo Sem Fim? Porque se a gente considera o ciclo da água, chove, evapora, aí cai a chuva, é o ciclo que está sempre em manutenção, digamos assim, né? A água está sempre ali sendo renovada pela chuva, os rios, os mares, os vegetais, o ser humano. É todo um ciclo que fica ali, em movimento, se transformando, uma coisa transformando em outra, e continua todo o processo. Então, enquanto existe água, ela circula pela natureza, considerando assim um ciclo infinito, certo? Então, olha lá. A água, quanto existirá água na natureza, vai ficar sempre nesse processo de renovação, tá? Vamos na página 154, continuar com o exercício. Só que agora, o exercício 4, vocês vão fazer usando o material de apoio. Recorte da página 23 do material de apoio os nomes dos processos e as explicações de cada um deles. Cole os nomes dos processos nos locais corretos do ciclo da água, representado na imagem a seguir. Então, olha lá, vou escrever aqui, tá? No número 1, qual que é esse processo? Evaporação. Então, o número 1 é o processo que vocês vão recortar. Evaporação. Ok? Número 2, aqui, ó. Qual que é esse que está acontecendo aqui? Que vocês vão recortar a palavrinha da transpiração. Transpiração. Número 3 aqui é o da condensação. Condensação. Número 4, que é quando cai a chuva, é a precipitação. 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 Número 5, aqui a neve. Quando a chuva cai, a atmosfera está muito gelada, a temperatura, a água vai o quê? Endurecer e acontece o processo da solidificação. Solidificação. E por fim, aqui, o que acontece? O recomeço do ciclo, o reinício do ciclo da água. Olha lá. Agora, pessoal, aqui embaixo, vocês têm que colocar o quê? Como que acontece a explicação de cada processo desse que está lá na página 23, né? Cadê o meu material de apoio para poder... Aqui, certo? No número 1, a explicação da evaporação é lá. O vapor de água se transforma em gotículas de água novamente para formar as
nuvens. Então, é essa fichinha que vocês vão colocar no número 1 aqui embaixo. Opa, pessoal, falei errado, desculpem. Vamos fazer a correção aqui. No número 1, aqui no número 1, no processo da evaporação, o que acontece aqui? O sol aquece a água líquida que está nos rios, mares, lagos e etc., evaporando-as. O número 1 é evaporação. Então, o sol aquece a água líquida que está nos rios, mares, lagos e etc., evaporando-a, tá? Número 2 aqui é a transpiração. Qual que é a explicação lá? A água que os seres vivos liberam pela transpiração também evapora. A água que os seres vivos liberam pela transpiração também evapora. No número 3, que é a condensação, a explicação que vocês vão colar é: o vapor de água sobe na atmosfera e, ao se resfriar, transforma-se em água líquida, que, por sua vez, formará as nuvens, tá? Número 4, a precipitação. A explicação que vocês vão colar aqui é: quando as nuvens estão muito carregadas, a água se precipita na forma de chuva, por exemplo. Número 5, aqui, a solidificação. Se a água congelar, ela cai na forma de neve ou granizo. A água da precipitação repõe... Opa, agora o 6, o reinício do ciclo, que é a água da precipitação, repõe os estoques de água na terra, certo? Então, pessoal, foram esses nossos aprendizados, nossos estudos nas aulas de ciências. Nos vemos numas próximas aulas. Pessoal, muito obrigada. Tchau, tchau.